Olá, pessoal, tudo bem? Uau, tô adorando um monte de gente entrando aqui. Que delícia. Suelma, tudo bem? Olá, boa tarde a todos, bom dia. Não sei se já almoçaram ou não. Eu Aqui não. não. Você tá vindo de outra live, né, Su? Todos, bom dia. Não sei se já almoçaram ou não. Eu não. Tá dando um Eu toque tava, aí. tava vindo. Nós Peraí, estamos deixa eu com um trocar delay aqui só aqui, um né? minutinho. E agora, tá tudo bem? Você me Acho que ouve, agora Sil? te ouço na mesma velocidade da sua boca. Você me ouve? Ah, que ótimo. Então não tô sendo dublada, né? Não, tá ótimo. E aí, pessoal, tudo bem? Já temos bastante gente aqui. Obrigada, minha primeira live essa. Um pouco ansiosa com isso aqui. A Suelma já tira de letra, ela faz 3 por dia agora. Tá muito chique. Bom, o que eu posso te dizer, Silvia, é que live não. Todos os outros tinham sido webinar, Zooms e nananã. Estou estreando no Instagram também. Eu estava ansiosa com a tecnologia, não sabia se eu ia conseguir, como é que eu ia receber. E aí a gente não podia testar, enfim. Também rolou um pouquinho de ansiedade do lado de cá. Ai, bom, tamo junto então. Bom, pessoal, obrigada a todos por virem. Essa é só a primeira de muitas, tomara. A gente já tem mais uma confirmada para a semana que vem, mas depois eu conto. E aqui a nossa ideia é falar um pouco da crise do governo Bolsonaro, né? A gente vem numa cronologia aí de vários problemas, desde a eleição, que teve muitos eleitores divididos, o episódio da facada, a promessa de manter uma equipe técnica que hoje já foi mais ou menos praticamente desmontada, as investigações Marielle Rachadinha, fake news que a gente vem acompanhando por aí, saída do PSL, a crise da pandemia, as disputas com governadores agora e depois a exposição do próprio presidente com sinais de gripe, indo para manifestação e tudo mais, as críticas do governo à China e esse desgaste diplomático, depois saída do Mandetta, saída do Moro, aquelas coletivas que foram uma loucura na última sexta-feira, nomeações para a Polícia Federal também que caíram, então a gente vem nesse turbilhão de coisas que pelo menos a gente está conseguindo assistir do sofá de casa, né? Eu acho que para os Helgov está bem complicado, que tem que acompanhar esse monte de novas normas e todos esses acontecimentos, informar e tomar medidas muito rápidas, mas pelo menos a gente está conseguindo acompanhar do sofá, né? Então esse tem o lado bom do isolamento aí. E aí, a Suelma é uma grande amiga, é uma das pessoas que eu conheço que mais entende de política, olhando pelo lado do setor privado. Ela lidera a área de relações governamentais da DAO. Ela é vice-presidente do IRELGOV. O IRELGOV é o Instituto dos Profissionais de Relações Governamentais. Ele funciona como um think tank, é uma iniciativa super interessante. Ela é cofundadora do coletivo Mulheres Helgov, do qual eu faço parte com muito orgulho. É membro da Women Inside Trade. E a formação dela, ela é doutora pelo Departamento de Ciência Política da Universidade de Panthéon, na Sorbonne, em Paris, mestre em Política Internacional Comparada e bacharel em Relações Internacionais pela UNB, entre outras especializações. Ela coordenou e leciona programas de graduação e pós-graduação no Brasil e no exterior desde 2005. E em 20 anos de carreira, ela atuou no governo federal brasileiro na área de comércio e negociações internacionais, liderou estratégias de advocacia em sustentabilidade, mudanças climáticas, meio ambiente, infraestruturas e compras públicas na sociedade civil e nas Nações Unidas. Ela já trabalhou na ONU também. Trabalhou em relações institucionais na Vale, na Petróleo Ipiranga, na Emerging Marketing Research and Consultancy e agora na DAO. Então, acho que é um currículo bem extenso aí, tem bastante bagagem para discutir com a gente. A nossa intenção é fazer uma live de até 1 hora, até porque o Instagram permite isso, e vamos ver se a gente consegue segurar os espectadores aí. E para quem quiser mandar pergunta, pode mandar aí na caixinha de comentário, eu vou tentar ler.
E se a gente não conseguir responder, depois a gente tem ainda história para fazer vários posts, né, Su? A gente depois ainda pode colocar online isso daí. Com certeza, e também pode mandar inbox para a gente, enfim, vamos conversando. É um começo de bate-papo, né, Silvia? Legal, muito bom. Então vamos lá. Vou introduzir de novo, já que a gente tem mais gente entrando aqui. Isso não é Covid, é bronquite. Na esteira de uma pandemia global sem precedentes e da saída de um dos pilares de seu governo, o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, o governo Bolsonaro enfrenta sérias pressões políticas e sociais que colocam o Brasil e o próprio governo em uma encruzilhada. Então, para começar, Suelma, como que as lideranças políticas e empresariais e a sociedade civil podem se unir para reconstruir pontes e planejar um futuro sustentável, próspero e seguro? Vamos lá. É uma pergunta bastante interessante, porque, no fundo, eu acho que toda a instabilidade que já estamos, ou seja, o contexto da pandemia já nos impõe desafios sem precedentes, né? Que estamos tentando aprender e solucionar à medida que avança o processo. Por sorte, o Brasil teve 20, 30 dias para entender como vinha avançando na Europa até que cruzasse o oceano, e isso já era complexo o suficiente. Nesse momento, qualquer crise institucional que se acumule sobre esse contexto de risco já seria problemático. Então, há que se construir um pacto do setor privado e manter-se um diálogo com o setor público para entender que acúmulo de crises e acúmulo de instabilidades traz, primeiro, insegurança jurídica. Isso pode gerar impactos à sociedade e impactos ao ambiente de negócio. Então, o papel de nós, do setor privado, e aí ampliando o setor privado para todos os setores da economia, não só do setor industrial, é garantir que nas nossas interações com o governo, principalmente com o governo federal, a gente possa passar essa mensagem de que o ideal é baixar o tom da conversa para que todos possam se escutar e evitar esses conflitos que têm escalado ao longo da última semana, desde a quinta-feira. Então, nesse momento, o posicionamento do setor privado deveria ser, e tem sido, de garantir segurança e estabilidade institucional para que possamos cruzar a pandemia e, a partir daí, tratar e também aprofundar nos processos investigatórios. Não estou tentando minimizar a necessidade de investigação, mas há de se considerar que não conseguimos 3 camadas de problemas simultâneas. Eu gosto de solucionar problemas, Silvia, mas é um por vez. Uhum. Mas você acha que isso é possível dado o perfil dos nossos governantes? Assim, porque a gente não tem visto uma tentativa de conciliação, muito pelo contrário, né? Eles estão buscando uma polarização o tempo todo e tentando dividir. A minha percepção é que parece que é de propósito mesmo, mandar um para cada lado para que a gente debata e que, não sei se existe uma antecipação das eleições já de 2022, a gente já está nesse momento, mas para já estabelecer um cenário bem dividido lá na frente. Você consegue ver algo diferente disso? De fato, houve uma polarização desde o processo de impeachment, ele se arrefeceu durante o processo eleitoral de 2018. Ele não se limita ao Brasil, essa polarização, ela não se limita ao Brasil, ela está inclusa, ela está inserida no contexto mais amplo. Eu tenho a oportunidade de seguir bastante a política econômica, a política americana por conta do meu trabalho, e se nota claramente uma mimetização do comportamento das lideranças nos Estados Unidos e no Brasil, mas não só nesses países, né? Tem também todas as discussões em torno do Reino Unido, Brexit. Esse modelo de polarização política e de rediscussão da democracia representativa, participativa, está presente no momento, digamos, mundialmente, né? E é nessa onda que surfa o atual governo. De outra parte, no dia a dia, desde que começou a gestão em janeiro de 2019, houve muito diálogo, pelo menos com o setor privado.
houve naturalmente um ciclo de aprendizado, entendendo que uma parte da administração não vinha da administração pública, incluindo o próprio presidente Bolsonaro, apesar de sua experiência no legislativo, e houve diálogo até aqui. O que ainda precisa ser gestionado talvez seja a estratégia de comunicação, né? Porque a estratégia de comunicação, há uma desconexão entre a narrativa do que é dito e o que de fato é feito, muitas vezes, não no caso, obviamente, da Diretoria-Geral da Polícia Federal, mas eles imediatamente voltaram atrás na decisão. Então, tem uma camada que é narrativa comunicacional e tem uma camada material, né, factual. E se a gente não separar as duas, a gente começa, principalmente quem não está acompanhando o dia a dia da política, como eu e você, nas nossas atribuições diárias, começa a misturar o que é narrativa do que são fatos e realidades, sabe? Por isso eu acredito que sim, é possível. Isso que você falou é muito interessante, né? Porque quem está muito fora da política, e nesses últimos dias eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que ou falaram que começaram a se interessar por política agora, que a política veio meio mesmo para a vida da gente, a gente assistindo todo esse palco aí de situações que vem acontecendo, mas também eu tenho ouvido muita gente de que, olha, eu não me interesso e estou me interessando cada vez menos e tenho até vergonha de falar isso porque está muito baixo o nível, eu não consigo mais discutir esse tipo de coisa. Então, prefiro ir para o Netflix, né? Então, e aí que é legal a gente conseguir falar outra linguagem, né? Tentar aproximar essas pessoas dessa situação e mostrar que não é só a briga, né? Que existe essa narrativa. A DAO tem algum exemplo de boas práticas aí? Como é que ela tem conversado com o governo nesses últimos tempos? Uma das iniciativas mais interessantes que o Ministério da Economia criou é uma iniciativa que eles chamam de mesa executiva, é liderada pelo Gustavo Weyne, e é um espaço de diálogo super transparente, onde o setor químico, porque a DAO participa por meio da mesa executiva da química básica, o setor químico pode colocar todos os seus desafios. Muitas vezes foram trazidos os diferentes agentes públicos, né, ao diálogo no âmbito dessa mesa para discutir os desafios. Recebemos sims e nãos, naturalmente, mas sempre uma boa disposição ao diálogo. Então, pelo menos nesses espaços, sim houve oportunidade de levar adiante as preocupações que estão presentes no setor, no caso específico dessa mesa executiva. Eu recebi muito bem essa iniciativa, uma iniciativa que foi um modelo criado pelo Banco Mundial e que o Ministério incorporou no ano passado e que vem funcionando, por exemplo. Entendi. Então, o diálogo ele continua bastante aberto, né? A gente não perdeu isso. Eu também tenho ouvido muitos relatos desse, todas as vezes que eu tenho tentado falar com o governo tem sido muito fácil. Inclusive, nesse momento em que as reuniões não estão acontecendo, existe uma facilidade muito grande para marcar reuniões virtuais e a gente vê que existe um movimento mesmo de tentar levar adiante as pautas que estão lá no executivo, pelo menos. Agora, o que talvez tiver desculpa, mas um outro exemplo que eu acho que vale a pena, vindo para o âmbito estadual em São Paulo, já que nós duas estamos morando aqui, o governo, por exemplo, João Dória, criou comitês executivos, né, um comitê executivo solidário, do qual a DAO participa. A gente transformou a nossa fábrica, produzia outras coisas, para produzir álcool em gel para doação ao SUS, no esforço nacional. É uma alteração do sistema produtivo temporário por causa do contexto. A gente participa do Conselho Executivo Econômico e o governo estadual de São Paulo tem promovido reuniões virtuais sistemáticas com registro de presença, com ata, com transparência, que vale mencionar, porque têm sido efetivas.
inclusive para construir soluções para os desafios que vão se apresentando dia a dia na gestão da crise de saúde pública. Uhum. E é legal isso que você mencionou dessas iniciativas para álcool gel, para mudar o padrão das indústrias também para produzir respiradores e tudo mais, né? É com bastante orgulho que a gente vê, pelo menos eu saindo da indústria química, né? Vendo isso acontecer e tendo tanto relacionamento com a indústria até automobilística, a indústria de máquinas e peças, tal, que estão conseguindo fazer, mudar, aproveitar esse momento para poder ajudar o Brasil de uma forma muito interessante. Então, isso a gente tem visto em outros países também. A gente vê nos Estados Unidos de forma muito impositiva, mas aqui parece que esse espírito brasileiro, assim, ele tem tomado conta de todo mundo, né? Essa é uma outra questão que eu tenho observado, como cresceu o nosso senso de solidariedade, até socialmente, né? A gente se preocupa muito mais com os outros hoje em dia. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai levar dessa crise aí para frente. Mas falando ainda em diálogo, o diálogo com o executivo está estabelecido, a gente também tem conseguido um diálogo muito aberto com o Congresso, deputados e tudo mais, iniciativa privada e Congresso e assembleias e tudo mais, mas como é que fica o diálogo entre Congresso e Executivo? Toda essa confusão do PSL e essa promessa de desembarque do DEM, a possibilidade da perda de novos ministros justamente por causa dessa briga e agora esse novo acordo com o Centrão. Como é que você vê isso? O diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo Federal, ele já vinha numa escalada complexa prévio a todo esse contexto em que estamos inseridos. E prévio também às acusações do ex-ministro Sérgio Moro, prévio, inclusive, às decisões, né, a saída do ex-ministro Mandetta e prévio a todo o comportamento do presidente em torno da pandemia. Então, é importante desconectar um tema do outro, porque a relação do Poder Executivo e do Poder Legislativo brasileiro vinha se olhado sob uma perspectiva negativa, deteriorando, se olhado por uma perspectiva otimista, que tende a ser a minha, melhorando. Porque, na verdade, quando desenhada a estrutura de três poderes, onde a gente tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, a criação era de que esses poderes fossem independentes entre si e pudessem ter força suficiente para ter sistemas de freios e contrafreios. Ou seja, que o poder legislativo possa frear alguma iniciativa do poder executivo que não seja, enfim, condizente ou que coloque em risco algum aspecto da sociedade. E, da mesma maneira, o poder judiciário. Então, que o poder legislativo brasileiro, nessa legislatura, né, que se iniciou no ano passado, tenha ganhado mais protagonismo e mais força na sua atuação, não é negativo, é positivo. O desafio está no fato em que o formato de gestão do governo Bolsonaro é diferente do que se vinha praticando na gestão de relacionamento com o Congresso, a despeito de o próprio presidente ter vindo do Poder Legislativo, né? E aí sim se impôs um desafio. Quando o presidente saiu do partido do PSL, se acrescentou mais um desafio. O presidente está sem partido atualmente, né? No entanto, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ambos também têm assumido o seu papel de protagonismo. É claro, de vez em quando disputando, né, a atenção entre as duas casas, que também é uma disputa que eu considero salutar, não vejo como negativa. E o que talvez ainda seja necessário é que o Poder Judiciário mantenha sua independência, né, tanto no Supremo Tribunal, como também no Ministério Público, enfim, outras instâncias do poder. Eu talvez seja uma eterna otimista, mas eu vejo como positivo, porque há um sistema de controle em curso. E isso é parte do jogo democrático.
E você vê como democrática essa última atitude de ontem do ministro Alexandre de Moraes? Ou você vê como uma interferência de um poder no outro? E qual é a impressão que isso te causa? Assim, isso... Vamos lá, não vou nem colocar palavras na sua boca. Não, não é interferência de um poder no outro. Ele estava no papel dele. Ele estava no papel dele. E, de fato, com todas as acusações em curso, né, e que precisam ser investigadas, no mínimo prudente que se tenha uma outra pessoa na posição de liderança. Então, a insistência em permanecer, em manter o nome colocava em risco a estabilidade institucional política e era papel do ministro Alexandre de Moraes a decisão que tomou. Não significa que eu concorde ou discorde da decisão, mas veja, é importante destacar que não é uma briga, né? Que quem não está acostumada com a dinâmica política ou quem não teve treinamento nos fundamentos democráticos e na lógica de divisão de poderes, coloca isso e a imprensa às vezes reforça essa narrativa de que há uma briga em curso. Não, cada poder tem sua competência, existe uma competência no Poder Judiciário para levar adiante a medida que tomou. Então, não é desproporcional, né? Não, e tampouco pessoal. Ou pode ser, não saberia dizer, não conheço as relações entre os dois para dizer que é pessoal. A gente não sabe também como é que está sendo levado, se para o lado pessoal ou não, né? Hoje eu até ouvi algumas críticas dizendo que o interino lá na PF, que fica com essa impugnação da candidatura, é uma pessoa do próprio Alexandre de Moraes. E aí todas as teorias de conspirações que a gente pode fazer um post só sobre isso, uma live só sobre isso. Aliás, adoraria falar sobre isso. Antes de mudar um pouquinho o assunto, eu vou fazer algumas perguntas que chegaram aqui. A primeira do Weber, meu papai. É nítida a adaptação do setor privado na adaptação às necessidades tanto sociais quanto econômicas. Até onde o governo tem essa possibilidade na forma prática. Então, você acredita que o governo tem essa capacidade de mudança e de adaptação para a crise ou a estrutura é muito engessada para isso? Tem. Eu passei. Bom, primeiro prazer, pai da Silvia. Eu passei uma década no governo federal, né? E existem mecanismos para situações de calamidade. O que precisa é, primeiro, um comprometimento das equipes, e talvez caiba aqui um elogio aos colegas, e os ex-colegas, no meu caso, servidores públicos, né? Porque há uma percepção construída, que eu chamo de percepção rodriguiana do servidor público, de um encosta paletó. E, na verdade, o que eu encontrei entre os meus colegas no serviço público foram pessoas brilhantes, com uma formação muito sólida e com compromisso com o país. Então, isso precisa ser recordado. É claro que a máquina pública tem os seus mecanismos, e esses mecanismos são mecanismos de segurança para proteger contra a corrupção. Às vezes funciona, às vezes não funciona. E quando não funciona é porque cada vez que você cria um mecanismo para segurar e conter, a criatividade humana cria um bypass, né? Um caminho simplificador. Mas sim há mecanismos. O que ainda falta é coordenação. Existe, em situações de crise, e aí não precisa ser no setor público, em qualquer lugar, é necessário uma liderança e é necessário coordenação. Não pode ter cada um indo para um lado e cada um fazendo o que acredita que deve ser feito. Tem que ter coerência no comportamento, escolher uma ação. Não existe certo e errado, mas existe uma ação e ir até o final nela, né? É mais ou menos como eu vejo. Eu quero aproveitar aqui também para dar o meu testemunho com relação aos funcionários públicos, principalmente de Brasília, que a gente tem mais contato. É claro que maus profissionais tem em qualquer lugar, em qualquer profissão, e na nossa a gente sabe qual é o grande problema também, mas eu vejo cada vez mais pessoas super comprometidas, pessoas que querem fazer diferença, e principalmente no Congresso, que tem um baita preconceito da população e que fala, olha, deputado só trabalha de terça a quinta. Deputado só trabalha, é um fato. O cara acorda de domingo a domingo
sendo deputado. Então, ele só tem compromissos sociais e políticos e públicos, e a família dele está toda envolvida nisso, e todo mundo que está com ele, e a gente vê as votações indo até altas horas da madrugada, e 8 horas da manhã o cara tá lá tomando um café da manhã, agilizando as coisas. Então, eu também vejo que existe muito essa vontade. E também a minha percepção com relação à adaptabilidade como é que a gente teria capacidade de fazer esses hospitais de campanha, por exemplo, se não fosse a capacidade do serviço público? Claro que teve muita ajuda da iniciativa privada para isso, graças a Deus. Alguns foram totalmente financiados com recurso da iniciativa privada, mas se não fosse a coordenação pública, isso não sairia nunca. E eu acho que o Brasil está reagindo de forma muito adequada a essa pandemia toda, né? Bom, próxima pergunta, William Pedro Luz. Com a saída de Moro da Justiça, qual o impacto na sua opinião do presidente, e quais os estímulos no país sobre futuros investimentos do setor privado? E qual o desconforto do ministro Guedes? Eu até ia chegar nisso mais para frente, mas acho que já dá para a gente falar. Bom, a saída do ex-ministro Moro gera a necessidade de um processo investigatório, digamos. Né? É o mínimo que se impõe a todas as acusações que ele deixou e as evidências que ele apresentou até o momento. Então, por si, precisamos ser responsáveis para entender o que de fato de fato daquilo é material, o que não é material, e quais são as outras evidências que vão se aglomerar ao redor disso. Eu acho que é importante ser responsável sobre isso, porque imagina se a gente estivesse na outra posição e você se sentisse pré-julgado, culpado, sem antes ter o direito da legítima defesa, né? Então, há de se aguardar e diminuir as tensões e as ansiedades. Vamos ver que fatos são esses, que evidências são essas, e permitir que o processo investigatório avance. Então, investigativo avance. Então, esse é um ponto. Do outro lado, é claro que gera muita insegurança, né? Porque já temos para as empresas, e aí não importa qual porte de empresa, já estamos com dificuldade nesse momento de cenarizar o futuro. Então, com a dificuldade de cenarizar o futuro, seja pela pandemia, que não sabemos se as medidas em curso, quais serão os resultados reais dela no futuro, né? E só o futuro nos dirá. Hoje não estamos tentando modelar, existe uma série de especialistas, infectologistas, epidemiologistas avaliando esses cenários, mas até que tenhamos uma solução real para o problema, não saberemos que seria uma vacina, um tratamento. Estaremos num ciclo de abertura e fechamento das atividades econômicas. Então, portanto, cenarizar o impacto no negócio já é complexo o suficiente. Trazer instabilidade política sobre isso acrescenta um nível de complexidade desnecessário e ainda maior. Porque imagina a minha posição em que eu tenho que reportar internamente para uma empresa global todo o que está acontecendo. Aquela famosa frase de que o Brasil não é para amadores, ela em inglês fica ainda mais difícil. Então, é muito difícil que alguém tome uma decisão com tanta instabilidade de investimentos futuros. E eu não estou falando sobre a empresa na qual eu trabalho, estou falando sobre todo o setor privado, né? É um momento de muita incerteza e há de se esperar para tomar decisões. Então, sim, há impactos reais sobre investimentos. E sobre o Paulo Guedes, não sei se você quer já acrescentar o contexto, porque aí é outro assunto. Então, eu acho que eu vou continuar na história dos investidores e depois a gente volta para o Paulo Guedes. Então, como que o Brasil vem sendo percebido por esses stakeholders externos e como que a gente pode recuperar o soft power para acelerar a saída dessa crise. Então, como é que você vê esses alinhamentos com o Trump, desalinhamento com a China, se ainda há um espaço para
E aí, saindo um pouquinho até da questão Brasil, se há um espaço para multilateralismo, para globalização, ou se a gente vai voltar a se fechar como no pós-guerra mesmo. Então, se a gente vai ter que criar alguns mecanismos para produção interna e segurança alimentar, que a gente tem de sobra, graças a Deus, mas para segurança produtiva. Como é que você enxerga essa perspectiva de economia para o futuro? Aí eu até incluo uma pergunta da Carla Buono. Ela colocou o que esperar para maio. Eu não sei se ela quer dizer de governo de saúde ou de investimentos, mas acho que a gente pode colocar nesse cenário aqui. A percepção externa do Brasil, eu gosto, todos os dias de manhã eu começo lendo os jornais, né, que vão da Ásia até as Américas na ordem cronológica, digamos, né, de publicação. Porque eu gosto de ler como que nós estamos sendo vistos lá fora. E um sentimento comum é de apreensão. Eu acho que todo mundo entende que o Brasil, pelo seu porte, pela sua capacidade econômica, pelos seus recursos naturais, pela sua presença no mundo, é maior que uma gestão. E aí, independente de que gestão estejamos falando, o Brasil tem capacidades reais, não só soft power, para se apresentar como um ator global relevante. E é um dado da realidade. Tem uma outra camada que é uma construção histórica de soft power, né, desse poder que é um poder mais influenciador, construída primeiro pela eficácia da atuação diplomática brasileira, vamos ser, né, justos com Itamaraty, que historicamente construiu essa imagem de país e foi capaz de influenciar processos negociadores, muitas vezes sem mecanismos e capacidades reais eu falo, querer sentar e dialogar no Conselho de Segurança sem ter uma forças armadas equiparável, por exemplo, às Forças Armadas Americanas, que é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, e outras dimensões dessa natureza. Existe uma predisposição a entender a diferença dos ciclos políticos de quem está acostumado à análise econômica e análise política. No entanto, há um limite para essa predisposição, né, de entender que os ciclos políticos, a democracia é feita disso e os ciclos políticos se alternam. No entanto, o não saber o que vai acontecer e a falta de clareza dos próximos passos é a dificuldade e é o que gera apreensão. Nesse momento, estamos sob os olhares do mundo. De um mundo, como você mesma falou, Silvia, que já vinha num outro debate, que é um debate sobre o lugar do multilateralismo, que foi construído no pós-Segunda Guerra Mundial, né, como um assegurador da paz mundial, tentando evitar uma terceira guerra, e o lugar desse multilateralismo frente a uma série de iniciativas que são mais protecionistas do lado de comércio e que foram motivadas, colocados em xeque também desde o Brexit, né? E a relação da solidez da União Europeia. Então, a gente está no momento de transformação. E aí eu vou me colocar no direito de espectadora, né? Transformação exige menos ansiedade, um olhar distanciado, deixar que todas as circunstâncias e contextos se acomodem para que você possa decidir, ou pelo menos ter capacidade de visualizar, de para que lado estamos indo. Se para um mundo mais cooperativo, mais solidário, mais multilateral por causa da experiência pandêmica, ou para um mundo mais protecionista, mais nacionalista, menos solidário, menos cooperativo, por causa dessas medidas até de pirataria comercial. Enfim, me alonguei um pouquinho. Talvez tenha me empolgado. Não, eu queria ficar aqui ouvindo mais. Eu adoro essas discussões de pós-guerra, assim. E eu acho que é importante lembrar que a gente fica muito desesperado que 2020 é o ano do cataclisma e tudo mais, mas a história do mundo não foi escrita em um ano, né? Então, só mais uma passagem que eu acho que é muito importante, não por causa da crise, mas por causa
das mudanças que ela vem trazendo para a nossa vida. Então, eu realmente acredito que 2020 pode ser a mudança de uma nova era, tipo a queda da Bastilha, sabe? Mas não por causa das questões políticas, mas por causa dessa questão de informática, dessa questão de mobilidade e dos cuidados que a gente vem tendo com saúde, que eu acho que realmente vai mudar a vida e a forma de pensar do mundo, né? Inclusive do turismo. Eu não sei como é que fica o turismo daqui para frente. Vários países têm economia baseada nisso. Eu mesma estava com uma passagem para a Itália para ficar com a minha priminha lá em julho e acho que não, né? Mas vamos lá. Voltando um pouco agora para a questão Guedes, eu tenho mais duas perguntas aqui que se conectam com isso e acho que a gente pode voltar. Então, primeiro, o Marcos Matos, nosso colega do café. Há uma mudança de estratégia na Casa Civil? As mudanças nos ministérios, a comunicação e a articulação mais centralizadas sugerem uma eventual mudança. É uma afirmação que ele faz, né? E continuando, a Ana Karina, que é uma mulher forte que está entrando para a política agora, queria até dar boas-vindas para esse mundo maravilhoso e louco. Ela coloca no cenário econômico que foi mencionado, qual a visão dos planos adotados até o momento pelo governo? E é isso, vamos lá. Eu queria colocar, para apimentar a discussão, aquela questão do Guedes, aquela imagem do Guedes sendo o único de manga de camisa, alpargatas no final, mas com aquela clara sensação de que, olha, o chefe chamou numa reunião de sexta-feira à tarde que eu não queria estar, né? Como é que você vê isso? E se você vê que isso foi revertido com a declaração de plenos poderes nova dada pelo presidente ao Guedes? Eu tive a oportunidade de ter algumas interações com o ministro e senti nele, nessas interações, uma real convicção de que ele tinha uma missão a cumprir, sabe? Desde o processo eleitoral e ele reafirma isso ao longo da sua gestão até o momento. Então, por outro lado, ele também tem uma convicção de qual é a política econômica que ele gostaria de implementar, e ele foi muito vocal sobre qual era essa política econômica. Ele sempre foi muito claro sobre o que era a proposta dele, e não há de se esperar nada diferente, porque durante a campanha eleitoral ele já tinha dito a que vinha, né? Concordemos ou discordemos, ele já tinha se pronunciado. Então, uma das coisas sobre a situação do Guedes quando se lançou o plano realmente de recuperação econômica, que deram o nome de Plano Marshall, e que, portanto, né, o apelido de Plano Marshall, que, portanto, dialoga com uma política econômica mais estruturalista, que se afasta do pensamento ideológico do Paulo Guedes e a vinculação acadêmica dele, inclusive, da trajetória pessoal, é óbvio que ele ficou incomodado e qualquer um de nós ficaria. E quando isso vai para a liderança da Casa Civil, naturalmente isso também gerou um desconforto. Ao mesmo tempo em que a saída do Sérgio Moro surgiu como uma oportunidade para ele de recompor essa aliança, né, com o presidente Bolsonaro, renegociar esse pacto. Uhum. Então, se a promessa de liberdade para tomada decisória, né, de respeito às orientações técnicas do ministro Guedes, se cumprirem ao longo do tempo, é possível que ele fique, sim. Ao passo que, se não se confirmarem, não se cumprirem, nem eu, nem você e nenhum dos nossos colegas aqui que estão nos acompanhando ao vivo, ficaria. É muito natural que o ser humano, numa situação de desconforto, tenha que tomar decisões que são decisões de vida, né? Uhum. Então, se o pacto, essa promessa não se cumprir, o Paulo Guedes reavaliará a sua permanência e à luz da trajetória da sua história de vida e o que é o seu motivador de estar ali naquele governo. Uhum. Então, eu enrolei e não disse nada, é isso mesmo. Vamos esperar os fatos. Então, deixa eu te tirar dessa, né? Porque te perguntar se você aposta na saída ou na permanência, eu acho que é uma baita fria que nenhum de nós saberia responder. E aí eu vou te colocar numa outra fria aqui que não apareceu aqui, mas que eu recebi várias perguntas em inbox.
Impeachment da Dilma, a gente sabe que, apesar de todas as acusações e tudo mais, ele se deveu exclusivamente à ingovernabilidade da presidente. E a gente vem caminhando para uma ingovernabilidade do presidente Bolsonaro. E alguns pedidos de impeachment colocados pelo próprio ex-partido do presidente e tudo mais. Você é capaz de fazer alguma aposta? Não vou nem te pedir uma análise profunda. Eu vou dar uma volta para chegar na minha aposta, tá? Se a gente fizer um paralelo entre o Brasil e os Estados Unidos, os Estados Unidos teve um processo de impeachment, na verdade, o Nixon primeiro saiu, né? Mas ao mesmo tempo estava em curso um processo de impeachment e tinha concretude factual, que é todo o escândalo do Watergate. Super recomendo o filme do Nixon, vale a pena para quem gosta de política, quem quer aprender mais sobre política. No entanto, o número de pedidos de processo de impeachment nos Estados Unidos para presidentes da República foram infinitos ao longo da história, né? Porque o impeachment, ele tem que ter um fundamento jurídico, naturalmente, tem que ter um fato, uma má gestão, mesmo que seja uma improbidade administrativa, que foi o argumento contra a Dilma, ou uma ELBA, né, que foi a pedalada fiscal, na verdade é uma improbidade administrativa, ou uma ELBA, como foi o caso do Fernando Collor. Mas ele tem, principalmente como fundamento, motivadores políticos, né? Ele é um mecanismo político. E é por isso que ele é conduzido pelo Poder Legislativo. Ele não é conduzido pelo Poder Judiciário. O processo é do Poder Legislativo. Então, o que causou a saída da Dilma não foi só, e claro que contribuiu, as pessoas nas ruas. Na verdade, foi uma desconexão e um choque entre o governo dela, ela e o governo dela, com o presidente da Câmara, naquele momento, o Cunha. Da mesma maneira, não vejo nesse momento uma predisposição do presidente Rodrigo Maia de ir ao extremo desse processo pelo entendimento que ele já vem se apresentando publicamente, né? E também pelo fato de que precisaremos eleger um novo presidente da Câmara brevemente, no contexto de tudo isso. Então, eu diria que nesse momento não se instaura, pelo menos não sob E aí é uma aposta, deixo aqui só R$5, tá? Não quero apostar mais que isso. Não sai ainda sob a liderança do Rodrigo Maia, porque ele tem muita clareza de que isso traria instabilidade. Ele será mais prudente em aceitar pedidos de impeachment. Talvez aceitar comissões parlamentares de investigação, CPIs, mas ainda assim tenha vários questionamentos jurídicos sobre se pode ou não pode no contexto de exercício de atividade do Congresso virtual, né? Tem essa questão e tem também a imaturidade das pessoas que estão apresentando esses pedidos, né? São parlamentares muito novos, tem uma falta de experiência nos jargões políticos, vamos dizer. Eles ainda não estão acostumados com os processos legislativos e ainda tiveram essas atividades suspensas nesses últimos tempos. Então, eles acabaram trabalhando, sei lá, 8 meses dentro de uma Câmara, né? Então, isso eu acho que acaba interferindo também de saber jogar o jogo, né? Isso, concordo. E aqui eu tenho uma pergunta que conversa bastante com isso que a gente está falando, é da Vanessa Ramos. Ela coloca, diante dos últimos acontecimentos do governo, como você vê o posicionamento ou a ausência dela, acho que de posicionamento dos presidentes do Legislativo? Então, o Davi e o Rodrigo Maia, a falta de posicionamento deles, eu não acho que tem uma falta... Na verdade, eles se posicionaram por não se polarizar, né? É isso. E eu acho que se a gente olhar, ainda tem ministros do partido deles dentro do governo, a ministra Tereza Cristina ainda está lá, senti algum desconforto dela com algumas situações na própria coletiva e também no episódio com a China, que ela teve ali que colocar panos quentes, mas
estão ali no governo ainda, né? E muita coisa tem que acontecer ainda para que eles entrem nessa briga, eu acho. Sem dúvida. Deixa eu ver se tem mais. Tá bombando aqui, vamos lá. Helena Renovato, de que maneira o apoio do executivo nesse momento de crise pode interferir nas negociações setoriais com o legislativo? Acho que elas acontecem tema. independentemente, não é? Elas vão seguir acontecendo. A dificuldade hoje é de como dialogar neste contexto em que estamos fazendo relações com os parlamentares, com o Congresso, virtualmente, né? E, de outra parte, do próprio novo sistema, né, do novo processo legislativo que se instaurou para o funcionamento do Congresso virtual, que tem se pautado primeiro nas lideranças partidárias. Então, que é pautado, normalmente é o que está em consenso com as lideranças, e o mecanismo de votação é plenário, sem a estruturação de comissões, que ainda não foram conformadas, e também sem esse espaço, né? Política é diálogo. E não ter o cafezinho, o papo no cafezinho, complica um pouquinho. Então, eu confesso, eu estou me adaptando. Sempre fui uma early adopter de tecnologias, mas ainda é complexo para mim fazer relações governamentais virtualmente, né? Pelo WhatsApp, pelo vídeo, enfim, ainda é um processo de aprendizado. Então, para eles também. É complexo para todo mundo. E eu acho que essas estruturas ainda são bastante engessadas, né? Eu acho que vai ter que acontecer uma alteração de regimento da Câmara e do Senado para permitir várias dessas situações novas, né? E eu tenho acompanhado isso, inclusive o Parlamento Britânico, a semana passada, ele fez algumas votações e aí os parlamentares que eram mais velhos ou que estavam em alguma situação de risco tiveram que votar de casa e outros dali. E aí existe, inclusive, uma disputa por espaço, né? Porque o deputado, ele gosta daquele palanque porque ele precisa aparecer para os eleitores dele, mostrar que ele está fazendo alguma coisa. E se ele não pode nem estar em plenário para isso, como é que fica essa relação com o eleitorado, né? Então, eu acho que muita coisa tem que ainda se adaptar, mas eu acho que tem que criar o fato gerador e ele está aí, né? Bom, é uma experiência, como você falou, é um momento de transformação, é uma experiência e vamos ver o resultado. Está todo mundo se adaptando e construindo à medida que a gente vai avançando. A força, né? E eu acho que o Instagram pode nos derrubar depois de uma hora. Eu acho que é uma hora bem limitada que a gente tem. Então, tentar em 10 minutos endereçar, eu acho que aqui é bem complexo, mas vamos tentar. A gente precisa ainda endereçar eleições municipais, elas acontecem, não acontecem? E se não acontecerem, como é que fica esse cenário? Reformas estruturais, você acha que tem algum clima para a continuidade disso? E eu não falo nem só em 2020, eu estou olhando já para 2022, porque acho que 2020 a gente está numa realidade muito diferente. E quais são as políticas públicas necessárias para tudo isso? Bom, 2020 agora só 2021, né? 2020 já não começou e já acabou. As eleições municipais são preocupações de fato, há já uma discussão sobre adiamento para o final do ano. É possível que seja até para além disso, porque imaginemos que não tenhamos ainda soluções como vacina e tratamento médico, e que se inicie um novo ciclo infeccioso e, portanto, uma nova curva ascendente após os processos, né, paulatinos de reabertura da circulação das pessoas, apesar de que o Brasil não tomou medidas de isolamento, como a Argentina e como a Itália. Então, o ciclo pandêmico vai definir se vamos ter ou não vamos ter, honestamente, as eleições municipais, não só o contexto político. Então, é possível que não, honestamente, porque a gente não sabe quando que vai ter soluções em escalas. Para falar das reformas, e aí também vinculado ao ciclo pandêmico, nesse momento a gente precisa primeiro garantir proteção social. A linha de pobreza ampliou a quantidade de pessoas do país abaixo da linha de pobreza. Então, tem uma série de medidas de proteção social necessárias para uma economia que é muito formal. E, no mínimo, outras agendas cruzaram o regime de urgência em que se queria avançar as reformas. Talvez tenha que se repriorizar, né? Reformas administrativas
benéficas ao próprio processo de resposta da pandemia, por exemplo, né? E ao passo que reforma tributária iria na contramão da necessidade de arrecadação que o governo tem na mão, não só o federal, os três entes federados, por causa, primeiro, de uma crise fiscal que já existia, de uma dificuldade de reduzir o gasto público e agora pela expansão do gasto público para todas as medidas necessárias ao enfrentamento da crise de saúde. Então, é complexo, de fato. Não é que o compromisso com a reforma não esteja presente, é que o desafio atual é outro, é aumentar a arrecadação para garantir, cobrir os custos de tudo isso, é muito caro. Um exame Covid é entre 200 e 300 reais por exame. E a gente tem visto várias empresas distribuindo esses exames para conseguir voltar ativa, né? Eu acho que vale uma outra discussão essa questão da economia parada, né? Por causa da Covid. Então, que medidas que a gente teria que tomar para conseguir voltar ao normal, independente da vacina, que para ser produzida em escala global, e a gente está falando em 7 bilhões de vacinas, é uma coisa maluca, né? E ainda que a gente consiga trazer ela para o Brasil, quem é que vai poder tomar, né? Ok, vamos focar na população de risco. Eu tô doida para que meus pais tomem essa vacina para a gente poder ir ali, né? Poder visitar e abraçar. Já faz 1 mês e meio, agora é Dia das Mães, super difícil. Mas como é que a gente vai conseguir sair disso? Mas acho que vale uma outra live para essa discussão. Antes que a gente tenha algum problema aqui de tempo, como eu ainda sou nova, eu preciso ainda pesquisar como é que funciona esse finalzinho, mas eu queria agradecer a Suelma, foi maravilhoso, eu nem esperava que fosse tão... Conheço a Suelma, a gente tem altos papos aqui, inclusive na quarentena, mas muito feliz de ter começado aqui as lives com ela. Tem um monte de gente perguntando aqui quando vão ser as próximas. Nós já temos uma agendada para segunda-feira, nesse mesmo horário, 13h. Não minha com a Suelma, infelizmente, mas a gente pode trazer a Su várias vezes aqui. Vai ser com o deputado Alceu Moreira, que é o presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária e do MDB do Rio Grande do Sul. Ele é um cara incrível também. E acho que pode render um debate muito bom. Hoje à tarde a gente manda o convitinho para todos vocês, tá bom? E no mais... Vamos tentar, também depende das minhas habilidades tecnológicas aqui, deixar salva essa live e levar para o canal da Think Brasil no YouTube, mas eu também coloco tudo isso no meu Stories ou no meu feed nos próximos minutos aí, tá bom? Um beijo para todo mundo. Su, maravilhoso, obrigada. Muito, muito, muito gostoso transformar os nossos bate-papos, né? Privados de FaceTime, agora num bate-papo público e ainda poder interagir com todo mundo. Bom, beijo a todos, bom almoço para quem não almoçou, é sempre um prazer. E sigam o We Think Brasil. Sigam o We Think Brasil, eu vou colocar depois lá para vocês. Um beijo. Tchau. Tchau.